Olá, irmão, irmã, tudo bem com você? Eu espero que sim. Chegamos hoje à sexta-feira, cujo tema é Cristo, a sabedoria e a prudência de Deus. Vimos nas últimas semanas que Deus ele tem nos abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais. Vimos também as bênçãos do Pai, que diz respeito à sua escolha, predestinação, chamamento para nós, que Ele tem nos santificado, né? Nos levado à glorificação, nos transformado, né? Louvado seja o Senhor. Essa semana nós temos visto então as bênçãos do Filho para nós. A bênção do Filho diz respeito à sua redenção. Por quê? Porque o homem ele foi criado por Deus, mas esse homem pecou, se contaminou, foi afastado de Deus. Senhor Jesus, então Cristo, ele precisou vir à terra, morrer em nosso lugar, na verdade nos comprar de volta para Deus por meio da redenção. É isso que está escrito lá em Efésios, capítulo 1, versículo 7, que eu gostaria de convidá-lo para ler, amém? No qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. Quando Cristo nos comprou, irmãos, foi por meio da sua graça. Senhor Jesus, e essa graça ele tem derramado abundantemente, conforme o versículo 8, que Deus derramou abundantemente sobre nós, em toda, aí entra o tema dessa semana, do dia de hoje, em toda sabedoria e prudência. Na sua execução do seu plano, no planejamento, na execução do plano de Deus, irmãos, Cristo, ele é a sabedoria e a prudência de Deus, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o bom prazer que propuseram em Cristo. Em tudo, irmão, do plano de Deus, Cristo, ele é a centralidade. Ele é a remissão pelos nossos pecados, ele é a riqueza da sua graça, ele é a sabedoria e prudência. Irmãos, em tudo, Cristo é. Louvado seja o Senhor. E essa sabedoria e prudência tem um propósito. Cristo, ele é a sabedoria de Deus porque ele é por meio de Cristo que Deus planejou todas as coisas. É por meio de Cristo que Deus executou todas as coisas. Quando a gente vai para o livro de Provérbios, fica bem claro que Cristo é essa sabedoria e prudência de Deus. Mas antes disso, em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 24 e 30, é nos dito: mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. No versículo 30 de 1 Coríntios 1 ainda fala: mas vós sois dele, em Cristo Jesus, o qual se tornou da parte de Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção. Então Cristo é essa sabedoria de Deus, mas a sabedoria aqui não é a sabedoria do conceito humano, de alguém que tem bons conselhos, alguém que tem conselhos robustos, conselhos de calma, né? Essa sabedoria vai muito além, irmão. Essa sabedoria que vem de Deus para o plano de Deus, o plano de Deus de introduzir o homem para dentro do desfrute do pai com o filho. No início, antes que houvesse mundo, só havia o pai e o filho, né? O filho ele é antes de todas as coisas, como diz aí, nele tudo subsiste. Mas essa sabedoria, essa prudência é a execução do plano de Deus de introduzir a humanidade para dentro desse desfrute. Em Provérbios capítulo 12, isso vai ficar bem claro para nós. É por isso que nesse momento eu gostaria que você não apenas ouvisse esse vídeo, assistisse esse vídeo, mas que você nesse momento dê um pause e abra sua Bíblia para acompanhar comigo, tá bom? Em Provérbios capítulo 8, versículo 12 diz: eu, a sabedoria, habito com a prudência e disponho de conhecimentos e conselhos. Quem é a sabedoria? Nós vimos nos versículos anteriores, a sabedoria é Cristo e ele habita com a prudência.
No versículo 22 de Provérbios 8, aí continua: o Senhor me possuía no início de sua obra, antes de suas obras mais antigas. Desde a eternidade foi estabelecida, desde o princípio, antes do começo da terra. Antes de haver abismo, eu nasci, e antes ainda de haver fontes carregadas de água, antes que os montes fossem firmados, antes de haver outeiros, eu nasci. Ainda ele não tinha feito a terra, nem as amplidões, nem sequer o princípio do pó do mundo. Então aqui mostra que a sabedoria é antes de todas as coisas, que a sabedoria é para o planejamento de Deus. E a prudência? A prudência então vem como executar. Se a gente pegar Provérbios 8, 22 até o 26, nós vamos ver que a sabedoria ela vem antes de todas as coisas. Ela vem como um planejamento. Quando você vai começar a construir uma obra, você precisa de um projeto. Essa sabedoria, irmãos, é para o planejamento do projeto. E a prudência? A partir do versículo 27, aqui já começa a falar da prudência. Quando ele preparava os céus, aí eu estava. Quando traçava, observe que o verbo aqui já é uma ação. Preparar, traçava no horizonte a fase do abismo, ou seja, já é a execução daquilo que foi planejado do versículo 22 ao 26. Quando firmava as nuvens de cima, quando estabelecia as fontes do abismo, quando fixava no mar o seu limite, para que as águas não traspassassem os seus limites, quando compunha os fundamentos da terra. Observe que os verbos aqui, irmãos, do versículo 27 ao 30 é de ação, é de fazer, Preparar, traçar, firmar, estabelecer, fixar e compor, Aí entra a prudência em tudo isso aí, na execução do projeto de Deus. Senhor Jesus, mas qual o objetivo de tudo isso? É porque aqui o pai e o filho viviam em grande harmonia, em grande desfrute. O filho era o desfrute do pai e o pai era o desfrute dos filhos. Eles viviam felizes. Senhor Jesus. O versículo 30 de Provérbios 8 fala então: então eu estava com ele e era seu arquiteto. Dia após dia eu era as suas delícias, folgando perante ele todo o tempo. Observe que eu falo aqui na versão revista atualizada, Eu era as suas delícias. Ou seja, o pai desfrutava do filho e o filho desfrutava dos pais durante todo o tempo. Na versão King James atualizada fala assim: sempre me sentindo muito feliz ao seu lado. Esse era o viver do pai e do filho, um viver de desfrute mútuo de felicidade. E a sabedoria e a prudência, então, irmãos, é para trazer agora, não só apenas o pai e o filho viverem desfrutando um do outro, mas o plano de Deus foi introduzir a mim, a você e a toda a humanidade para dentro desse desfrute, no versículo 31. Regozijando-me no seu mundo habitável e achando as minhas delícias com os filhos dos homens. Agora, já no versículo 31, já não é mais o pai e o filho, é o pai, o filho e o homem, Os filhos dos homens. O plano de Deus, querido irmão, querida irmã, é nos trazer a felicidade plena. O irmão até comentou no alimento diário que a busca pela felicidade do homem é tão grande que no Google, diariamente, 45 milhões de pessoas todos os dias buscam como ser feliz. Até mesmo entre os cristãos existe a sensação de infelicidade. Por quê? Porque tem buscado a felicidade em outras fontes, em outras origens que não Deus. Busca a felicidade no dinheiro, em entretenimento, no casamento e tantas coisas. De fato, Deus nos deu tudo isso, irmãos. Mas não para ser a origem da nossa alegria, mas para que Ele, o nosso Deus, Ele seja a origem. Até mesmo a gente desfrute dessas coisas. Mas a nossa origem é o próprio Pai. Eu gostaria de ler o trecho do alimento diário para que fortalecer, ruminar mais um pouco. Porque o filho
era tão feliz ao lado do Pai, porque o Pai era a fonte da felicidade e da alegria. Quando Deus concluía a execução de seu plano a nosso respeito, não precisaremos mais de entretenimento, de nada para prover-nos de alegria, pois voltaremos para Deus, o qual será a fonte de nossa felicidade. Ele satisfará plenamente todas as nossas necessidades. Que maravilha! Estima-se que a cada mês ocorram cerca de 45 milhões de buscas no Google sobre como podemos ser felizes. Os comportores evangelistas que atuam nas ruas pregando o evangelho encontram diariamente milhares de pessoas infelizes. Querido leitor, a felicidade está em Deus. A experiência evidencia que quando tocamos em Deus, experimentamos a verdadeira felicidade e passamos a transbordar de alegria. E eu queria dizer mais, até mesmo entre os cristãos, ainda existe uma carência da verdadeira felicidade, porque o que nos traz a felicidade é tocar verdadeiramente em Deus. Não ter um viver religioso vazio, mas é nos apresentar, nos chegar à presença do Senhor e tocarmos Deus. Louvado seja o Senhor. Eu gostaria de terminar esse vídeo com oração. E se você ainda não é inscrito, por favor, se inscreva e deixe o seu like. Senhor Jesus, de fato precisamos de Ti como a nossa origem, a origem da nossa felicidade. Senhor, corremos tantas coisas, Senhor, buscamos em tantas coisas a felicidade, mas, Senhor, Tu és a origem de tudo. Nos ajuda a nos esvaziar para que o Senhor possa nos encher, nos conduzir em nome de Jesus. Amém. Muito bom dia, querido irmão, querida irmã. Jesus Cristo é o Senhor.